Fala pessoal, Investor Canguinha na área e o tema do vídeo de hoje vai ser #4 carteira vivendo de dividendos. E com esse clima de Black Friday, que inclusive eu fui às compras e comprei alguns produtos e algumas ações, que não podem faltar e que inclusive entraram também na Black. Mas por que, Davi, eles entraram na Black? Por conta dessa nova variante aí africana que estão dizendo que o mundo vai acabar de novo, que as ações vão falir. E o que é que a gente faz como investidor raiz? A gente deita na cama e chora? Não. A gente desce o dedo e compra ações que estão caindo e que seus fundamentos estão crescendo cada vez mais. Roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fala pessoal, vamos para o vídeo de hoje. Mas de antemão vou pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, dá um like no vídeo e comenta nos comentários o que é que tá achando desse quadro, dos conteúdos e possíveis temas para os próximos vídeos. E sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Eu estou aqui com a conta da corretora aberta, certo? Antes de eu mostrar para vocês os aportes dessa semana, eu queria mostrar para vocês uma funcionalidade da corretora Rico que particularmente eu gosto muito. Como vocês podem dar uma olhada aqui, ó, saldo da conta. O saldo da conta está negativo. E por que ele está negativo? Foram as compras que eu fiz que eu não estava com dinheiro na corretora. Mas por que você não estava com dinheiro na corretora? Porque como vocês sabem, no dia 26, que foi no dia da Black, os mercados caíram literalmente. Tiveram ações que caíram 10%, outras 5%, 7%. O Ibovespa em si caiu uma média de 3% a 4%. E eu não tive tempo de transferir o dinheiro para a corretora. Assim que eu abri o home broker, eu cheguei e comprei. Vou fazer essa transferência na terça-feira para liquidar esse valor, ou na terça ou na segunda. E as ações que eu comprei hoje, na verdade dia 26, esse vídeo está sendo gravado no dia 28, foi a holding Itaúsa. Comprei um fundo imobiliário que foi o CVBI11 e comprei um pouco de B3SA. Naquela mesma lógica de investir em ações que me paguem dividendos e que estejam com preço descontado e que entreguem um dividendo bem alto futuramente. Vou falar um pouquinho sobre esses dois ativos que eu aportei, que foi a Itaúsa e a B3. O primeiro é a B3. E por que eu estou investindo em B3? Lembrando que isso não é recomendação para ninguém. Cada investimento tem que ser feito de forma individual e consciente, certo? E por que eu estou aportando em B3SA? Primeiro, lucro. É uma empresa que desde 2019 vem entregando lucros positivos e constantes, com uma margem líquida particularmente alta para uma ação. Lembrando que a B3 tem um monopólio. E por mais que exista essa tese de vão criar outras empresas, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Até agora eu não conheço uma ação de bolsa de valores que tenha dado prejuízo ou tenha quebrado ou que se sinta ameaçada por conta de outra. Simplesmente por conta disso. E eu acho que o mercado já precificou essa questão de uma nova bolsa de valores. E que se realmente surgir, não é uma coisa que vai afetar em nada. O segundo critério que eu olhei nessa empresa, a questão da dívida. É uma empresa que desde 2010 não tem dívida nenhuma. Na verdade tem até uma dívida, essa dívida bruta aqui de 13 bilhões de reais, mas só que tem um caixa que cobre 2 vezes essa dívida. No caso, deixando de caixa livre para possíveis aquisições, possíveis investimentos de uma média de 10 bilhões de reais, que particularmente é um valor muito grande. E queria mostrar também para vocês a questão do relatório do terceiro trimestre, para a gente ver se essa empresa está entregando resultados saudáveis. E como primeiro ponto, quero mostrar para vocês a questão da margem
crescendo todos os anos. Tendo um comparado do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021, ações à vista aumentaram a média de 10%, opções sobre o índice aumentou a média de 23%, futuro de índice aumentou a média de 60%. Temos que CPFs individuais, que seriam o número de investidores na bolsa, aumentou do ano passado para cá uma média de 32%, e número de contas de depositária é uma média de mais de 32%. Como vocês podem observar, aumentos todos os anos, que é uma coisa que o investidor busca em uma ação. Outro número aumentando, a taxa de juros aumentando, taxa de juros em dólar aumentando, taxa de câmbio aumentando, commodities aumentando e no geral também tudo aumentando. Outra coisa que a gente tem que dar uma olhada é a questão dos resultados financeiros. A receita financeira da empresa aumentou estupidamente muito, mais de 200% de aumento. E o resultado da companhia aumentou não muito nesse terceiro trimestre, mas teve esse aumento aqui de 3%, que foi do lucro líquido do período. E como podemos observar, na questão do lucro, dando essa ênfase um pouquinho maior em lucro, a B3 está até agora tendo uma média de lucro de aproximadamente 5 bilhões de reais. E lembrando que ainda falta a questão do quarto trimestre. Então, nesse ano de 2021, vai ser o maior lucro da companhia. E se a gente pegar aqui no histórico da cotação, a gente colocar aqui, vamos colocar no histórico total, não de 5 anos. A empresa em 2021 está entregando um dos seus maiores lucros e a cotação continua caindo. O que é que mostra? Que tem alguma coisa errada e que vai chegar uma hora que os investidores vão precificar isso, porque está escancarado o quanto de desconto a gente tem nessa ação. Se vocês puderem observar no valor que fechou no pregão de sexta-feira, do dia 26, a ação está sendo negociada a um preço semelhante a de 2019. No caso, ela hoje está custando o preço do que ela entregava em 2019. No caso, você pega bem mais lucro, bem mais ativos em carteira, um caixa maior, custando o preço de 2019. É uma coisa que eu não preciso nem comentar, está estampado na cara do investidor. E a segunda empresa é a holding Itaúsa, que está no mesmo raciocínio de investimento da carteira, que seria dividendo em uma valorização ao longo prazo. Além de entregar dividendos, como o próprio nome da carteira diz, ocorreu uma diminuição dessa entrega de dividendos. Por quê? Por conta dessa pandemia, mas que em 2022 tem perspectiva de dividendos bastante altos. E um dado bastante importante que a gente pode observar, a questão do lucro. É uma empresa que, se eu não me engano, nunca deu prejuízo. Como vocês podem observar, lucros líquidos crescentes, uma margem líquida altíssima, e que nesse ano de 2021 vai entregar o seu maior lucro para uma ação. Outro dado que eu gosto de observar é a questão da dívida. É uma holding que tem uma dívida, certo? Tem uma disponibilidade de caixa que supre a metade da dívida, mas só que essa dívida é para longo prazo. Se você der uma olhada aqui na questão do patrimônio líquido, desde 2008 é a empresa que vem aumentando o seu patrimônio líquido, e que a gente pode observar aqui no resultado da empresa. Temos no relatório do terceiro trimestre de 2021, já estampado na primeira folha. Aliás, é um relatório de 21 folhas. Aí eu vou explicar os detalhes mais importantes desse relatório.
Na primeira folha temos aqui já estampada a questão do lucro líquido recorrente desse terceiro trimestre. Foi um lucro de 2,7 bilhões de reais e um aumento de 35% comparado com o terceiro trimestre de 2020. O valor de ativos aumentou. Eles têm em ativos um total de 118 bilhões de reais e o ROI recorrente também aumentou. Como a gente pode observar a questão do que foi estampado na capa, lucro aumentou 32%, ativos aumentou mais de 20%, patrimônio líquido também teve um aumento significante, e o volume médio financeiro diário também teve um aumento, que seria a questão da circulação das ações na B3, de venda e compra de ações. Lembrando que a Itaúsa é uma holding que tem participações nessas empresas aqui, ó. Itaú, XP, que inclusive eu sou acionista da XP. Quero pegar minhas ações da XP e transferir para o exterior, que eu vou fazer um pouco mais para frente. Ela é dona também da Alpargatas, da Dexco, AE Energia, Copa Energia e essa NTS. A empresa, ela mostra no seu resultado de onde é que veio esse lucro de 12,3 bilhões de reais nesse terceiro trimestre. E se vocês puderem observar, saiu aqui, vamos lá. Esse lucro foi do Itaú, da XP, da Alpargatas, Dexco, Aegea, Saneamento, Copa Energia e esse NTS. E aqui outras empresas. Como vocês podem observar, comparando com o terceiro trimestre, a maioria das empresas tiveram um lucro maior comparado do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. Inclusive, ela mostra aqui no final do relatório o lucro de cada empresa, como por exemplo a XP. A XP teve um aumento de 40% no lucro, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. A Alpargatas também teve um aumento, não grande, mas teve um aumento de 1,7%. Como vocês podem ver aqui, ó, lucro líquido da companhia aumentou muito. Outra é a Dexco, também teve outro aumento na questão do lucro da companhia. As suas margens também aumentaram. E a NTS também teve aumento no seu lucro. Uma coisa que faltou mostrar para vocês é a questão da composição da carteira da empresa em si. Ela tem um patrimônio líquido de 62 bilhões de reais e o restante do patrimônio é dividido em passivos, que seriam esse aqui, os passivos da empresa. Outro dado bastante interessante é a questão do que está escrito na página 10 do relatório, que mostra a questão do desconto que a Itaúsa está sendo negociada, que é um desconto de aproximadamente 21%, e que ela fala aqui, ó, a Itaúsa é uma sociedade de participação holding que administra um portfólio de empresas que atuam em diferentes segmentos. A capitalização de mercado em 30 de nove de 2021, lembrando que essa cotação está girando em torno do mês de setembro. A empresa ela ainda teve uma diminuição maior no valor da sua cota por conta desses problemas de pandemia e problemas do Brasil em si. Com base no valor da ação mais líquida, Itaúsa era de 93,6 bilhões, enquanto a soma das participações nas empresas investidas a um valor de mercado de 118,4 bilhões de reais. E lembrando que esse desconto de 21% ele foi feito quando a empresa estava sendo cotada em
R$ 2,14. Se a gente puder observar, essa cotação realmente era o que estava sendo negociado no dia 30/9, e até lá a gente teve mais uma depreciação de uma média de 12%. No caso desses 20,9%, vai para quase 40% de desconto em uma empresa que paga bons dividendos. Em 2022 vão vir dividendos ótimos, e que tem empresas saudáveis e que estão dando lucro em seu portfólio. Como eu falei desde o início do vídeo, o mercado vai precificar esse desconto, não tem para onde. Quem investir em empresas saudáveis, como por exemplo a Itaúsa, vão ter no mínimo a valorização da cota, fora os dividendos. E como eu falei também no início do vídeo, não é recomendação para ninguém, mas isso está sendo estampado na cara e só não vê quem não quer. E basicamente o vídeo de hoje é isso, pessoal. A gente está com uma rentabilidade na carteira do canal de 1,17%. Como vocês podem observar, já tive rentabilidade de 36%, mas só que como a gente está passando por essa época de fatores do Brasil que interferem na cotação das empresas, saímos de 36,7% e estamos hoje em 1,17%. E se vocês puderem observar no vídeo, temos aqui, ó, Brasil e dólar, real e o dólar, mostrando que nessa Black também eu adicionei alguns ativos do exterior, que era uma surpresa que eu ia mostrar em um outro vídeo, mas que já apareceu aqui. Já vou dar um spoiler para vocês. Só que esse spoiler não vai ser nesse vídeo, vai ser em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas foi uma coisa que eu posterguei por muito tempo. Demorei muito para adicionar, é até um arrependimento meu, que era para eu ter investido no exterior há muito tempo. E fatores como esse que a gente vive hoje no Brasil mostra cada vez mais que a gente tem que ter um pouco em cada setor, um pouco no exterior, um pouco no Brasil, um pouco em caixa, um pouco em fundos imobiliários. E é isso, pessoal. Vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e desce o like, viu? Valeu!